Olá, minha gente. Boa tarde. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Wellington. Sejam bem-vindos. Fala, Wellington, vai jogar pra nós, Wellington? Domingo? Lá no Operário? Tô sabendo já, hein? Vamos lá, minha gente. Hoje o tema será pais coléricos e filhos sanguíneos. Se você é filho e está assistindo aqui, se você é pai e está assistindo aqui, vai ser muito útil. Deixa eu fechar essa janela aqui, senão a criançada, eu atendo do lado de um colégio, né? Então, agora é a saída aqui, o povo fica bem louco, né? Deixa eu só desligar, fechar aqui. Assim abafa um pouco. Vamos lá, né? Pais coléricos e filhos sanguíneos. Como que é essa relação, hein? Como que é essa relação? Oi, Zeni. Seja bem-vinda. Nós vamos falar hoje como que pais coléricos se relacionam com filhos sanguíneos. Quais as dicas, aquilo que eles precisam ter atenção. Tá? Vamos lá. Vamos lá. Manda essa live aí para aquelas pessoas que você acredita serem sanguíneas, aquelas pessoas que você acredita ser colérica. E não importa a idade, tá, gente? Pode mandar para elas, porque muita coisa às vezes a pessoa pode ressignificar na sua história, tá? Muitas coisas a pessoa pode compreender na sua história, né? Que trata muito da questão do temperamento, das relações que permearam ela, tá? Então, manda aí pro povo, não importa se eles são de outros temperamentos também, vai ajudar nas relações, tá? Temperamento é uma grande ferramenta para relacionar-se, para ter uma boa relação, tá? Beleza, minha gente? Olá, Patrick, olá, Gabi. Sejam bem-vindos. Vamos lá, minha gente. Já iniciamos. Vamos lá. Essa live vai ficar gravada, tá? Essa live vai ficar gravada para vocês verem com calma mais tarde. Tá bem? Hoje o tema é bem interessante, é a relação entre pais e filhos, né? De temperamentos diferentes. Amanhã eu quero falar para vocês sobre o temperamento sanguíneo. Os pais de temperamento sanguíneo com filhos de temperamento sanguíneo. Amanhã a live vai ser essa. Hoje vai ser de pais coléricos, como se relaciona com filhos sanguíneos. Tá bem? Vamos lá. Vamos chegando. Então vamos lá, meu povo. Sejam bem-vindos, aqueles que estão chegando agora. Hoje vamos falar sobre
a relação entre pais de temperamento colérico e filhos de temperamento sanguíneo. Como que é essa relação? Antes de mais nada, vou fazer uma introdução aqui para vocês. Por que vou falar disso? Quando eu estou falando de filhos, pais de temperamentos diferentes, eu estou falando de expectativas criadas e estou falando também de capacidade de resposta. Tá? O grande problema nas relações são as expectativas que nós criamos em relação aos nossos filhos, a expectativa também que os filhos têm dos pais e da capacidade de resposta dos filhos para com os pais e dos pais para com os filhos. Então, se você é filho, vai ser útil aqui para você. Você não pode exigir uma outra resposta do seu pai. Você, pai, também, não pode exigir outra resposta do seu filho. Vai ser a forma que eles vão ser tocados pelo mundo e como eles vão dar essa resposta ao mundo. Como vai ser esse processamento? Se vai ser um processamento rápido, se vai ser um processamento lento. Então, você conhecer o seu filho ou você conhecer o seu pai vai ser muito importante. Então, a utilidade dessa live vai ser para isso, para que melhore as relações entre pais e filhos, né? Então, como eu vou falar do temperamento colérico e sanguíneo, vocês podem perceber que são dois temperamentos que têm o elemento quente em comum. Então, vamos aqui para os coléricos primeiro. Os coléricos são de elemento quente, né, e seco, tá? E o sanguíneo de temperamento quente e úmido. O que há em comum entre eles? A quentura, né? Ou seja, a expressividade, a expressão. Então, o que há em comum entre eles, que é muito importante e vantajoso, é saber se expressar, tá? É saber expressar, a expansão, né? Há uma comunicação, mas a expressão do colérico, ele tem melhor facilidade de expressar conteúdos objetivos. Já os sanguíneos, eles têm uma melhor capacidade de expressar sentimentos, né? Então, se você é um pai colérico, você vai ter uma maior capacidade de ser objetivo com o seu filho. Ou seja, você terá uma facilidade para dar o objetivo para o seu filho. Já o seu filho, ele vai priorizar a relação sentimental. Entende? Por quê? Porque o que diferencia entre o sanguíneo e o colérico são as impressões, ou seja, essa linha do meio aqui, né? Que é o sanguíneo, ele é úmido, então ele tem esse caráter onde essa umidade não o impacta, não o marca com facilidade, né? E essa secura do colérico aqui que é o que diferencia. E essa secura remete mais a algo objetivo. Então, esse pai, ele vai criar uma expectativa do seu filho. A expectativa que o pai colérico tende a criar do seu filho é que aquilo que ele fala ou como ele vai arrancar uma resposta desse filho é colocando desafios talvez para ele, porque é assim que o colérico se motiva. Então você tenta fazer alguns desafios, tenta desafiar os seus filhos, né? Você vai tender a isso. Você vai tender também a acreditar que aquilo que você falou para ele vai ficar marcado como fica marcado em você, entendeu? Você vai acreditar que aquilo que você diz vai ficar muito marcado. Só que por conta desse elemento úmido no seu filho, esse elemento úmido é o elemento que não permite que fique marcado. Então talvez aquilo que você acredita que ele vai ouvir, você vai falar uma vez e ele imediatamente vai corresponder, ele pode até corresponder imediatamente.
mas você vai precisar amanhã falar novamente. Você vai precisar repetir, tá? Por conta desse elemento úmido no seu filho. Essa umidade é o que dá essa sensação que muitas vezes parece que ele está fazendo corpo mole com você. Parece que ele está desafiando você. Como você tem uma forma de visão de mundo onde você é como esse soldado, né? Esse soldado de prontidão ali, pronto para a guerra, onde tudo é uma batalha para você. Você acredita que quando ele faz isso, ele está te afrontando. Ele está te desafiando. Mas não. Ele não está te desafiando. Ele está o quê? Ele está simplesmente não sendo marcado. Parece uma desatenção até mesmo. Eu sou sanguíneo, né? Eu sei muito bem disso. E uma coisa que minha mãe muito me cobrava era que eu era muito esquecido. Meu Deus, você tem que prestar mais atenção, né? Você tem que estar mais ligado. Como que você não lembra disso? Como que você esqueceu tua mochila? Como que você foi para a escola sem mochila, Simon? Uma vez eu cheguei na escola sem mochila, vocês terem uma ideia, minha gente, né? Eu cheguei lá e tive que voltei a pé, correndo para casa, para pegar a mochila, porque eu tinha esquecido. Estava muito aéreo, né? Então, exatamente, por quê? Porque o sanguíneo é ar e o colérico é fogo. Então, eu preciso ter muito uma relação, né? Então, vocês percebam que vocês têm em comum essa expansividade, essa expressividade. Ambos têm isso daí, né? Então, como o pai vai ser de caráter de mais objetivo, né? Vai ser mais objetivo, o sanguíneo ele vai expressar melhor seus sentimentos, né? Puxa, então como que eu vou motivar, né, esse meu filho, né? Como que eu vou movê-lo? Vamos pensar assim, né? Como os dois têm esse caráter quente, ambos vão se expressar. Então vai haver um diálogo ali. Vamos falar diálogo, vamos falar outra coisa, né? Então vai haver um diálogo. Vai haver uma comunicação. Então essa comunicação, como ambos são quentes, o negócio pode esquentar. Tá? Então, o que eu preciso estar atento? Puxa, como eu vou conseguir movê-lo? Como que eu vou conseguir mover o meu filho? Como que eu vou conseguir mover meu pai? Né? Eu vou mover o meu filho não por forma de desafios. Falar assim, olha, meu filho, você precisa tirar isso daí, porque olha só o teu irmão, né? A comparação, né? Você tenta criar às vezes uma competição ali, onde essa competição é muito mais maléfica do que benéfica, tá? Isso daí para qualquer temperamento, qualquer um deles não vai ser um ponto de motivação, mas o que você quer? Você está querendo movê-lo, né? Então você vai querer tirar ele daquela inércia ou daquela posição aérea dele, né? Então, você tentando fazer isso daí, você vai acabar muitas vezes queimando ele. Tá? Se você fizer uma comparação, por exemplo, olha os teus amigos, né? Você vai tentar motivá-lo dessa forma. Qual é a forma que motiva um filho sanguíneo? Na relação. Ele precisa de relação. Ele precisa de uma boa conversa. Que juntos vocês consigam se divertir. Tá? Eu vejo o Rafaelzinho, eu vou percebendo que ele é sanguíneo, porque eu vejo como que ele faz aquilo que eu peço. Ele é muito prestativo, sabe? Mas como ele faz aquilo que eu peço, quando eu brinco com ele, né? Se eu peço somente para ele ir lá, ó, pegue isso daqui e coloque lá dentro da caixinha do brinquedo, ele faz uma vez e já larga a mão. Mas se eu brinco de conseguir acertar a caixinha de brinquedo com ele, jogo lá, ele vai e começa a jogar também lá dentro e dá risada, né? Por quê? Porque ele acredita estar brincando, né? Então é muito de uma forma não objetiva, entende? Então o colérico vai tentar passar uma informação de uma forma objetiva para o seu filho e não vai funcionar. Por quê? Porque
o filho ele é muito mais sentimento, ele gosta de relação por conta dessa umidade, ele gosta de envolver-se. Então ele gosta de fazer as coisas se envolvendo. Pro filho sanguíneo é muito importante as relações entre o colégio, as amizades, a aceitação por uma coisa social do sanguíneo, né? É muito mais motivador para ele do que, olha, você precisa, se você ir bem, você vai conseguir ser o melhor do colégio, né? Ou você pega e desafia ele pensando assim, olha, como que eu posso dar um exemplo aqui? Que geralmente acontece, né, de dentro do consultório mesmo assim. Meu pai, ele muitas vezes ele quer, acha que me desafia me comparando, né? Me desafia falando que eu vou entrar se eu entrar numa maratona de matemática vai ser muito legal e tal. Não, ele não quer nada disso, ele não quer ser, o sanguíneo ele não quer ser o melhor da sala, ele não quer ter a maior nota, ele quer ser o cara mais legal, ele quer ser o cara mais aceito. Entende? Se ele tiver que escolher entre ter o status ali da sala dele e ter a melhor nota, ele vai escolher o status, né? Então, se você fizer uma crítica, vamos falar assim, né? Conversar, ou se você sentar com ele e buscar criticá-lo, isso vai muito queimá-lo. A melhor coisa é o acolhimento, a melhor coisa é a relação ali com você, de você sentar com ele e conversar com ele. Uma conversa que cria uma relação, ele gosta disso, ele prefere uma relação. Então esse filho sanguíneo vai ter necessidade disso. Necessidade de se relacionar com você. Tá? Sabe que a visão de mundo, por conta disso, porque a visão de mundo de vocês são diferentes. O colérico vai olhar de uma forma muito mais objetiva para o mundo. O sanguíneo vai olhar muito mais para as relações, por conta dessa umidade, por conta desse envolvimento. Isso daí vai fazer com que o teu filho, por exemplo, possa chegar no mesmo objetivo. Se tiver mais filhos em casa, por exemplo, a busca do objetivo deles é o desenvolvimento da personalidade deles. Que eles se tornem cada vez mais quem eles são. Não queira que eles se tornem quem vocês são. Então nós temos um único objetivo por vias diferentes. Você precisa estudar o temperamento do seu filho, você precisa conhecer o temperamento do seu filho e conhecer o seu. Porque me irrita tanto? Me irrita porque eu tenho a impressão que ele está me desafiando, ele está me afrontando. Não, às vezes ele é desligado apenas. Entende? Às vezes é desligado. Meu pai é horrível, meu pai é muito grosso, meu pai... Não. Às vezes é a forma objetiva dele, que não leva em consideração sentimento ou que não leva em consideração como você escutou aquilo. Não é que ele não te ama, que ele não gosta de você. Daqui a pouco ele já esqueceu que ele falou isso para você. Ele não vai nem perceber. E se você trazer isso para o pessoal, acreditar que é porque ele não te ama ou algo assim, aí pronto. Aí está formado o caos. Aí surgiu o caos aí. Então, é isso que a gente precisa para evitar esses conflitos. Para vocês se relacionarem melhor, Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa aqui. Então lembre-se, pontos em comum, expansão, comunicação. Só que vocês se comunicam com uma visão de mundo diferente, tá? O colérico busca a objetividade, o sanguíneo vai buscar os sentimentos. Devido a essa visão de mundo diferente, muitas vezes eu quero medir o outro com a minha régua. Ou seja, com a forma que eu me motivo, com a forma que eu olho para a vida. Nunca fazer comparações. Isso em todos os temperamentos, não importa qual seja. Até mesmo o temperamento fleumático. Comparação. Por quê? Porque nós estamos buscando ser únicos.
Você quer que o seu filho seja único, que ele dê uma resposta para o mundo, marque esse mundo também de uma forma única, tá? Então, busque entender o temperamento do seu filho, né? Fique à vontade se você quiser me mandar mensagem, manda no direct, olha, Sam, tem essa dúvida, esses dias me mandaram, né? Olha, tem essa dúvida aqui e tal, não sei o quê. E eu dei as opções para a pessoa, olha, pode ser por conta disso, por conta daquilo, né? Pode mandar, que eu terei todo o prazer de responder. O que acontece? Talvez não te responda na hora, tá? Mas eu acredito muito que eu possa ajudá-lo de alguma forma, tá? Então essa dispersão do sanguíneo não é uma afronta a você, tá, colérico? Essa dispersão é simplesmente esse caráter úmido dele, né? Esse componente úmido. E essa brabeza, muitas vezes, do pai, né? Não é que seja porque ele tem raiva de você, né? Ele muitas vezes está irritado com ele mesmo, né? Ele está irritado com ele mesmo porque ele não consegue te motivar. Mas você precisa realmente acolher. Para quê? Para que haja eu converse, né? Para que haja um diálogo, eu entendendo a forma que o outro está se movendo ali, o terreno do outro. Né? Saiba que o terreno do teu pai é objetivo. Ele não sabe. Eu vejo, por exemplo, na relação minha com a Ana. Voltou. Estão me ouvindo? Travou. Voltou, né? Diga quando voltar. Voltou. Show. Obrigado, Erika. Onde que eu estava? Deixa eu pensar aqui. Ah, sim, eu estava dando o exemplo da relação minha com a Ana, né? Por exemplo, eu com a Ana, nós temos o meu temperamento é sanguíneo. O dela é colérico. Para ela, é muito mais fácil falar de coisas objetivas do que falar de sentimentos. Para mim é muito mais fácil falar do que eu estou sentindo, né? Por isso que isso é um ponto favorável para a questão de comunicação assertiva, né? Eu falo aquilo que eu estou sentindo, né? E às vezes daí essa comunicação fica meio truncada, né? Se eu falo só de caráter objetivo. Mas se eu também ficar somente naquilo que eu estou sentindo, muitas vezes, eu vou ficar muito afetivo, né? Eu vou ficar muito dodói. Então, o teu filho ele vai levar em consideração aquilo que ele está sentindo. Então, você precisa realmente trazer ele um pouquinho para essa objetividade. No entanto, levando em consideração que, primeiro, você precisa umedecer-se, né? Vamos dizer, jogar um pouquinho de água nesse fogo teu aí, para que você tenha um pouquinho mais, para que o seu filho possa se aproximar um pouco mais de você. Porque um fogo muito alto, ele fica muito quente de uma forma que cria um afastamento, né? Tente fazer essa analogia de você que é fogo. Então você precisa dar uma abafada nesse fogo com um pouquinho de água, ou seja, um pouquinho de umidade, para que o teu filho se aproxime um pouco mais e daí sim você seja objetivo com ele. Mas para isso vai precisar de todo o entorno. O que o filho sanguíneo vai exigir muito do pai? Da paciência, né? Do pai colérico, né? A paciência do quê? De ter que repetir várias vezes. Você vai precisar repetir mais vezes para o seu filho sanguíneo. Por isso que filhos sanguíneos muitas vezes são comparados a uma... como que eu posso dizer? Ao TDAH, por conta dessa dispersão, tá? Por conta dessa umidade dele. Parece que ele não está te ouvindo, parece que ele não está ali com você, mas ele está, né? Deixa eu ver aqui um comentário. Eu sou colérico e meu marido é sanguíneo também. Estou tentando aprender a ser flexível, mas é complicado, pois tive uma mãe colérica. Ou seja, né? Você, além de ser colérica, você tem esse aporte seco, bem reforçado, né? Bem reforçado, exatamente. E é interessante, né? Aquela história, né, dos polos opostos se atraem, né? De certa forma,
essa umidade do seu esposo, esse componente úmido, vai ajudar muito. Eu não sei se vocês tiverem filhos, por exemplo, você vai salvar muito esse componente úmido, né? Porque pode se tornar um aporte do temperamento dos seus filhos. Então, essa colérica aí, né, dupla, né, que traz os traços da mãe ali, precisa do quê? Dessa umidade, para que você não seja esse fogo que devasta a sua casa, para que você não seja essa mulher que tome a frente da tua casa, mas aqueça o seu esposo, né? Desça um pouquinho dessa objetividade para ele, porque você é um elemento fundamental para ele, né? Essa objetividade para ele, para que ele caminhe, ele não disperse, concentre, né? Então, eu vejo, né, na relação até mesmo com a minha esposa, que isso ajuda muito, a objetividade dela, né? Me faz agir muitas vezes, tá? Muito legal, Lúcio. Obrigado pelo seu comentário, né? Então, geralmente os pais coléricos, eles queimam o seu filho, eles consomem, né? Consomem eles. E a ideia não é essa, é aquecê-los e iluminá-los, aquecer eles, dar um lugar seguro para eles. E para aquecer, eu preciso diminuir um pouco o fogo para que toda a família se aconchegue à sua volta. Porque se eu estiver muito inflamada, muito seca, muito quente, ninguém consegue se aproximar de mim. Eu não crio relação, né? É do meu jeito e ponto. Então eu preciso realmente ter essa abafada no fogo para que todos se aproximem e eu aqueça todos. Eu ilumine a todos, eu direcione o povo, né? Então, como o colérico tem essa tendência a criar, muitas vezes, se você é mulher, você às vezes pode querer tomar a frente ali da sua casa. E isso vai gerar uma confusão. Você vai tirar a referência ali do seu esposo. Você muitas vezes vai poder abafá-lo. Você se torna a referência ali, né? E o grande segredo de uma casa realmente é que ele possa conduzir. Você aqueça e ajude ele a ter objetivo, a atingir os objetivos dele. Porque o sanguíneo, se ele é muito criativo, muito úmido, ele dispersa com muita facilidade, os objetivos não serão atingidos, né? E todo mundo vai ficar naquela confusão, né? Então você tem esse grande papel aí. Maravilha? Mandem alguma pergunta, se você tiver algum questionamento, né? Pode mandar aqui que eu vou responder a você, tá? Então vocês entenderam o que há em comum neles? A quentura. O que diferencia dessa quentura? A visão de mundo. Um busca objetividade e o outro relações, né? Busca sentimentos, né? Tá bem? Amanhã nós teremos a live de quem? Dos pais sanguíneos com os filhos sanguíneos, tá? Então essa live vai ser bem interessante. Se você é sanguíneo aí ou conhece alguém sanguíneo, pode mandar já meu Insta para eles, para que eles acompanhem essa live. Qual que é a relação entre esses dois, vamos dizer, pais sanguíneos com filhos sanguíneos? O que eles precisam estar atento? Qual que é a grande qualidade deles, né? Tá bem? Beleza, minha gente? Se você não tiver pergunta, eu vou encerrando por aqui. Muito obrigado, né? E vamos para frente aí. Beleza? Show, minha gente. Um grande abraço para vocês. Voltar para minhas atividades aqui. Qualquer coisa, estou à disposição. Imagina. Obrigado a você, Lúcio. Um grande abraço, minha gente. Tchau, tchau.